Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 191ª sessão ordinária de julgamento do CAD, que ocorreu no dia 23 de fevereiro. Sou Vivian Fraga, estou aqui com os nossos comentaristas oficiais do quadro, Guilherme Ribas e Flávia Chiquito, que vão comentar também sobre os casos julgados e os interessantes debates do plenário. Eu também vou me juntar a eles para comentar o primeiro item da pauta. Só para dar um cenário inicial, a pauta contava com 4 itens, 2 julgamentos de atos de concentração, 1 embargos de declaração no ato de concentração Localiza e Unidas, e 1 PA, aquele que investiga condutas anticompetitivas nos mercados de resinas para revestimentos e resinas também para compósitos, que são as resinas poliéster e de fenólicas. Além disso, no dia da sessão, foi incluído um novo item da pauta, que foi o recurso voluntário, o interposto pela Total Class, em face do despacho da SG, por meio do qual se instaurou o inquérito administrativo para a apuração das condutas anticompetitivas e também impôs uma medida ativa em face da Gimpass. Como a principal, aqui, para sermos breves, o presidente contou que vai ter o workshop da ICN sobre atos de concentração, agora no final do mês de março, dia 29, e no primeiro dia do mês de abril. Então, dando boas-vindas para a Flávia e para o Guilherme, eu já vou começar, então, com esse item 1 da pauta, que, na verdade, foi um contrato de investimentos, definido o mercado pela SG como mercado de intermediação de frete rodoviário por meio de software, em consonância com os precedentes citados também no parecer da SG, em relação à dimensão geográfica do mercado, foi considerada a dimensão nacional. A questão aqui também é que a SG aprovou o ato de concentração, mas foi interposto um recurso por meio do qual se alegou que haveria uma série de preocupações de ordem concorrencial, notadamente em relação a risco de coordenação entre as empresas rivais, porque o contrato de investimento previa esse acordo entre empresas que atuam no mesmo mercado, ou, na verdade, em mercados verticalmente relacionados. Também se alegou o risco de troca de informação sensível entre concorrentes. Mas o sumário da decisão foi que essas preocupações foram afastadas, sobretudo por conta de uma governança que o contrato prevê e essas obrigações relacionadas, em que as requerentes se comprometeram a cumprir, e aí se concluiu pela desnecessária intervenção adicional antitruste no momento. Então, tivemos uma decisão unânime em que o plenário negou o recurso apresentado e manteve a aprovação sem restrições da operação. Acho que é isso. Fica também o voto para as pessoas que se interessaram, como essas preocupações foram endereçadas, está aí no seio do CAD, e acho que é um bom voto para a gente também ter em mente em relação a essa questão da questão de poder coordenado e risco de compartilhamento de informações sensíveis. Com isso, eu passo a palavra para você, Flávia e Guilherme. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Olá, obrigada, Vivian. Bom estar aqui com vocês, Guilherme, para mais comentários sobre essa sessão, que, na verdade, foi uma sessão mais curta. O segundo item da pauta
era um ato de concentração, e esse caso foi para o tribunal por conta de uma avocação, né, mais um pedido de avocação feito pela conselheira Lenisa. Na verdade, é um caso envolvendo a Sony Music Entertainment Brasil, que se refere à aquisição pela Sony dos direitos relacionados às atividades de edição musical, música gravada e eventos musicais que compõem os negócios da Som Livre, que atualmente eram explorados pela Globo Comunicação e Participações, e algumas de suas subsidiárias. A SG analisou o caso e sugeriu e determinou a aprovação sem restrições. Ela analisou basicamente 2 mercados, que é o mercado de edição musical em âmbito nacional e o mercado de música gravada, também nacional. O primeiro mercado, ele não superou os 20% de participação, então não teve riscos concorrenciais. Por outro lado, o segundo, que é o de música gravada, ele superou a 30% do mercado, mas a SG entendeu que não existia nenhum risco, nenhuma probabilidade de exercício de poder de mercado. A conselheira Lenisa avocou o plenário por maioria, acatou o pedido da conselheira Lenisa, vencido o conselheiro Hoffmann, e o ato de concentração foi relatado pelo conselheiro Braido. O conselheiro fez lá sua análise e entendeu, no mesmo modo da superintendência, apesar dele ter se debruçado um pouco mais sobre questões no mercado de música gravada, que é o mercado em que tinha a concentração acima de 20%, ele se debruçou um pouco sobre a análise de poder de barganha e de portfólio. E aí, oficiando as empresas, fazendo uma breve instrução, ele entendeu que ficou comprovado que não há contratos de exclusividade celebrado entre as requerentes e artistas com duração superior a 5%. Né, o que não lhe parece abusivo ou excessivo e aparentemente teria uma justificativa econômica. Então, e também ele fez uma análise da integração vertical, envolvendo direito de sincronização e mercado de distribuição de música e plataformas digitais, também não verificando riscos de fechamento de mercado. Então, com isso, ele votou pela aprovação integral, sem restrições, votação que foi acompanhada por unanimidade. Acho que a gente vem presenciando aí alguns casos de avocação, então esse é mais um deles, algo que vem sendo debatido bastante, né, até o IBRAC já fez alguns debates com alguns conselheiros, justamente para a gente entender todos esses critérios que levam o tribunal a pedir essas avocações. Acho que esse é o ponto que eu deixo aqui, e passo a palavra para o Ribas, para o próximo caso. Olá, Vivian, olá, Flávia, obrigado pela deixa, bom estar com vocês aqui. Certamente é uma sessão mais curta e mais tranquila que a sessão passada. Flávia, sobre o seu ponto de avocação, aproveitando para fazer uma propaganda, de fato a gente tem um grupo de estudos dedicado a avocações, é um tema que vem chamando a atenção do IBRAC nos últimos anos, poucos anos, e quem tiver interesse, o Comitê de Concorrência, no grupo de atos de concentração, está de portas abertas para tratar desse tema. O próximo ponto foi, rapidamente, terminou o julgamento do recurso voluntário sobre a medida preventiva aplicada, imposta à Gympass. O presidente Alexandre Cordeiro liberou a vista da última sessão e acompanhou a divergência trazida pela conselheira Paula Farani, portanto, temos, então, a formação completa do julgamento para a imposição de medida preventiva sobre a Gympass relacionada à exclusividade dos seus contratos.
quem tiver interesse, vale a pena ouvir o nosso podcast da última sessão, que a gente traz bastantes detalhes sobre os remédios impostos pelo CAD nessa preventiva. E aí, agora, passando para o último ponto da nossa pauta, eu devolvo aqui a bola para a Flávia. Obrigada, Guilherme. Realmente, essa sessão foi mais enxuta. Acho que a gente vivenciou as últimas sessões com casos bastante extensos e polêmicos, e hoje a gente tem uma sessão menor. O último caso da pauta é um caso de embargos de declaração, envolvendo a operação da Localiza com a Unidas, que foi uma operação relevante e que muito noticiada na mídia, né, na imprensa, e esse embargo de declaração foram opostos pela Audi Automotive S.A. Esses embargos, eles são bastante extensos nos pedidos, envolvendo obscuridade, contradição e omissões. A gente tem uma lista bastante grande aqui dos pedidos da Audi, né? O mercado mais envolvido nesse pedido dos embargos é o mercado de aluguel de carros. Gestão de frotas foi um pouco menos afetado na análise dessa operação. A gente sabe que essa operação, ela não foi uma operação com uma decisão plenária por unanimidade, foi uma decisão por maioria, em que a conselheira Paula Farani e o Sérgio Ravaiani foram vencidos porque votaram pela reprovação da operação. A conselheira relatora dos embargos é a conselheira Lenisa, e apesar de ter tido uma lista, como eu disse, bastante exaustiva, bastante grande dos pedidos, ela conheceu dos embargos, mas ela acatou apenas um desses pedidos, que foi a alegação de omissão do voto condutor quanto à falta de disponibilização para acesso público das faixas de participação de mercado das requerentes. Nos demais pontos levantados pelo embargante, a conselheira Lenise entendeu que não havia qualquer argumento que justificasse a modificação do julgado. Então, ela acatou somente esse item, bastante específico, e essa decisão foi uma decisão acatada por unanimidade pelo plenário, salvo o conselheiro Brade, que estava impedido nesse caso. Então, é isso, não tem nada muito significativo também para comentar nesse caso. Perfeito, Flávia, é um ponto importante mesmo esse da confidencialidade, até foi trazido pelo próprio Ednei, no contexto das cestas com concorrência, né, do Comitê de Concorrência aqui do IBRAC, e aí é uma questão dos dois lados, né, das partes que tem que apresentar devidamente as duas versões e também da autoridade, que também tem que fazer esse crivo entre o que é confidencial e o que não é confidencial, fazendo no range para ter acesso aí os terceiros interessados e os outros players. Só vamos fazer uma pontuação também, porque o PA que envolvia as condutas anticompetitivas nos mercados de resinas, ele foi retirado de pauta em cima da hora, e acho que isso vem também acontecendo ao longo das últimas sessões, e trago aqui também que a gente tem conversado com os conselheiros em relação a uma certa sensibilidade de se evitar isso de fato acontecer, porque os advogados agora estão se deslocando para Brasília para acompanhar presencialmente a sessão e, às vezes, são tomados pela surpresa da retirada de pauta. Acho que é isso, e com isso a gente encerra a plenária comentada de hoje, e fiquem ligados para as próximas plenárias comentadas. Obrigada pela audiência.
A plenária comentada é um quadro fixo do IbraCast e uma produção do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcasts e roteirista principal, e produzida com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados, nas pessoas de André Correia e Érica Rodrigues.